É a vida do servo de Deus, desde o seu nascimento até encerrar sua carreira praticamente. É Deuteronômio 32, a palavra que o Senhor revelou. Vamos ler todinha, porque vocês não lerem dentro de casa, tem que ler na igreja. Prestamos atenção na comunhão, para que o Senhor fale tudo o que nós precisamos ouvir. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Proteja a minha doutrina como a chuva, vestir o meu título como orvalho, como chuvisco sobre a erva, como gotas de água sobre a relva. Apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele, seus filhos eles não são, a sua mancha deles. Geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu Pai que te adquiriu, te fez e se estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu Pai, ele te informará. Aos teus anciões, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a corda da sua herança. Achou-o na terra do deserto, e no ermo solitário, cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o e guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a água desperta o seu ninho, se move sobre seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comeu as novidades do campo e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pedreira. Manteiga de vacas e leite de rebanho, como a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em vazão, e dos bodes com gordura dos rins do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. E engordando-se Jesus depois engordaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram, a zelos com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheciam, novos deuses que vieram há pouco, nos quais você estremeceram vossos pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vem do Senhor os desprezou, provando a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse, esconderei o meu rosto deles, verei qual seja o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. As eras me provocaram com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira, portanto eu os provocarei. A zelos, os que não são poucos. Com nação louca os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgostarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos por carbúnculo que de peste amarga. E entre eles enviarei dentes de feras, com ardente peçonha de serpente do fogo. Por fora te passará a espada, e por dentro o pavor. Ao mancebo juntamente com a virgem, assim a criança de mama, como ao homem de câncer. Eu disse, por todos os cantos espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens, se eu não recear a ira do inimigo, para que os seus adversários o não estranhem, e para que não digam, a nossa mão está alta, o Senhor não fez tudo isso. Porque sente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Oxalá eles fossem sábios, e isso entendessem, e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 1000, e 2 fizessem fugir das 1000, se as suas rochas não venderam, e o Senhor o não entregar, porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos, juízes disto.
porque a sua vinha e a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, as suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos tem, o seu vinho é ardente, veneno de dragões e peçonha cruel de víbora. Não está isto encerrado comigo, selado com os meus tesouros? Minha vingança e a recompensa ao tempo que resvalava o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos quando vir que o seu poder se foi e não há fechado nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e suas libações bebiam o vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós escorredouro. Veja agora que eu, Senhor, e não há nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu salvo, e ninguém quer que escape da minha mão, porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e tratar para o juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça, haverá vingança do inimigo. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos e sobre os seus adversários, para tornar a vingança e ter a misericórdia na sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filhos de Num. E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é dada, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, sobre o monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte, ao qual subirás, e recolherás teus povos, como Arão teu irmão morreu no monte de ouro, e se recolheu aos seus povos, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção, em Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Amém. Uma vida dedicada inteiramente a Deus, possuído por Deus, instruído por Deus, guardado por Deus, e o povo de Israel a mão daqueles que eram muito poderosos, tinham as armas, tinham as leis, tinham tudo a seu favor para estabilizar o povo de Deus. Mantido ali como escravos, sujeito a todos e a todos também. Começou bem, começou com José, começou abençoado, guardado, protegido. E no tempo de José davam glórias a Deus, respeitando José, respeitava Jacó e a sua família também. Foi morrendo as pessoas de virtude, as pessoas de dignidade, de gabarito, de honra, de caráter, de formação espiritual. Foram nascendo novas crianças, filhos, descendentes de Israel, mas
quase não se servia a Deus, quase não se amava a Deus, quase já não, pelo tempo que passou, se esqueceu das promessas que Deus tinha falado, esqueceu dos milagres que todos foram feitos também, das maravilhas, do suprimento, das necessidades, das pragas que veio sobre o Egito, e das profecias de José também, e da guarda e da proteção do próprio Deus também. Porque com a ida de José, também os egípcios não pereceram, porque ele previu também as vacas gordas e as vacas magras também, que ele livrou o povo do Egito também, de morrerem de fome também, de modo que receberam as bênçãos de Deus também. Mas o inimigo sempre esquece da bênção de Deus também. O Senhor me mandou ler essa palavra hoje. Não vemos nele fraqueza, não vemos nele desânimo, vemos nele uma pureza, uma verdade, uma vivência, uma franqueza, uma liberdade de falar, um juízo santo, uma resposta divina, uma instrução futura, uma recordação passada. E ele podia falar, ele podia ensinar, podia doutrinar, podia também repreender também, porque ele viveu, ele passou, ele sofreu, ele participou, não esteve ausente, esteve presente nos tempos bons e nos tempos maus, nos tempos em que, com a benção de Deus, ele foi quase adorado, mas nas provas foi amaldiçoado e perseguido, recebendo pedradas e pauladas também, chamado também de falso salvador, de falso mestre, e de louco também, que tirou o povo de Deus do Egito para passar fome e necessidade. Mas ele sabia em quem tinha crido, creu no Todo-Poderoso, suportou a todos também. Teve uns momentos em que, naquela altura, era válido, pela consciência do povo, pela sabedoria, pelo conhecimento, pelo ensino de Deus também, e sabendo que muitos, e até o dia de hoje, muitos, só aceitam a verdade debaixo de punição, debaixo de dor, debaixo de sofrimento, debaixo de opressão, e não rejeitam a verdade. Só recebem quando lhes tiram as forças e quando lhes mostram a verdade e sofrem a derrota. Que às vezes a derrota sobrevivem, e às vezes a derrota, eles não sobrevivem na derrota. E assim também foi na vida de Moisés, que ele clamou ao Senhor quando duvidavam da sua missão. Duvidavam da sua missão. Queriam lhe tomar o lugar. E ele não estava defendendo a sua missão, nem a si mesmo. O povo precisava o que Deus pôs nele. O povo precisava de Moisés com Deus. E ele abriu sua boca e disse: se o Senhor me escolheu e não a vós, que essa terra abra sua boca e engula todos esses adversários. A terra abriu a sua boca, houve um terremoto, caiu um vento e a terra fechou a boca também. E Moisés também ficou ali, firme e fiel ao Senhor. É fácil criticar, é fácil elogiar, mas também é fácil criticar, falar mal e desaprovar o ministério, o servo e a serva que Deus precisa o Senhor defender. E Deus até hoje sempre defendeu e sempre defenderá aqueles que falam a verdade, que são fiéis e verdadeiros diante de Deus e diante dos homens também.
depois tinha necessidade disso, depois tinha necessidade daquilo. E não creram que naquele homem, pela missão que Deus lhe deu, estava o menu, né? O pão que desce do céu, o maná, estava a água, estava a abertura do mar, estava a destruição de todos os seus inimigos. Naquele homem é que estava a benção de Deus. E quando Deus toma alguém para se usar, nós temos que amar aquele alguém, temos que respeitar aquele alguém, porque a benção nossa está naquele homem ali. Dele sairá a nossa libertação, a nossa virtude que precisamos, o esclarecimento, a luz, a sabedoria, o conhecimento. E vemos que ele foi duro, julgou duramente. Ele põe a passagem aqui que não foi maldição, porque foi ensinamento de Deus, foi doutrina de Deus, foi castigo de Deus. E ele não podia reter, como também não podia reter a benção, não podia reter também o castigo. Ele era sincero perante Deus, e o Senhor nos guardou, e amou aquele povo, suportou aquele povo, fez prodígios por aquele povo, e as virtudes estavam nele como Salvador. E o Senhor falou para ele: por quê? Por que tu clamas? Diga ao povo que marcha. Você tem uma missão, você tem uma ordem, você é exemplo. Nada parará diante de ti. Depois, como libertador, salvador, tu introduzirás esse povo na terra do Egito. Aí veio as lutas, aí veio as provas, veio as cobranças, e no desespero ele errou. Em vez de falar mansamente com a rocha, ele falou duramente com a rocha. E a rocha é Jesus Cristo, a água da vida. O Senhor se irou com ele. Que exemplo que tu deste? Tu quer se impor como homem? Quer se impor na ira? Quer mostrar força contra a minha vontade? Você não entra na terra prometida. Irmãos, passou a hora. Aqui muito pesado, muito exigido. Deus deu muito para nós. Fez muita maravilha. Fez prodígios, como nunca fez na face da terra até o dia de hoje. Ele não podia dar o mau exemplo. Ele tinha que cumprir o edito do Senhor, a sua vontade, mas o povo fez errar. E ele errou. E o Senhor castigou todos que erraram. Porque foi um erro grave diante de Deus. Foi uma ofensa ao Criador. Não é dessa maneira que se serve a Deus. E o Senhor então cobrou dele: para mim castigar os outros, eu tenho que castigar você também. Porque o Senhor é justo, é fiel e é verdadeiro. Ele não poupa ninguém, não se desvia de ninguém. Sua lei não se modifica perante homem ou mulher nenhuma autoridade. Sua lei é eterna, santa e justa, corta retamente. E aquele que pecar, esse morrerá. E naquele tempo, queridos e amados irmãos, ele conduziu o povo até o final e falou estas palavras de dentro do seu coração e na sua alma também. E hoje o Senhor nos manda esta palavra. O que quer dizer essa palavra? Podemos julgar a Deus? Podemos julgar a Deus? Nós não podemos julgar a Deus, mas Deus pode nos julgar.
que essa palavra é um juízo. Essa palavra é um lembrete. Essa palavra, irmãos, é uma recordação. É uma luz, é uma atenção. Ela é um sinal de Deus. Bênçãos, mais bênçãos, sinais, prodígios, maravilhas, promessas de benção e promessas de maldição. E o povo nem creu. Deus que tenha piedade nesse momento, nem em Deus e nem no diabo, nem no céu nem no inferno. E se esqueceram do inferno, se esqueceram do céu. E hoje Deus vai falar aqui: não se esqueçam que existe o inferno e que existe o céu, e que Jesus Cristo nos chamou para nos levar ao céu dos céus. Não se esqueçam que Deus não poupa ninguém. Não se esqueça do benefício, da bondade, da misericórdia, da guarda, da proteção e de tudo que temos hoje na graça do Filho de Deus. E temamos a Deus. Não procuremos mudanças nem coisas novas, porque eles não se conformavam com as coisas antigas. As coisas antigas que eles deram a vitória, que tirou seus pais do Egito, já não davam mais valor. E mocidade que está ouvindo esta palavra, dá valor ao teu pai e à tua mãe. Dá valor aos velhos dessa graça, aos mais antigos também. E por meio deles nos vieram a libertação. Eles sustentaram as pragas, as perseguições, a fome, a miséria, o inferno, os demônios, venceram a si mesmo para que essa obra estivesse de pé no dia de hoje. Que não venham com novidade, que não venham com atrevimento de querer tirar os marcos antigos, de fazer novos marcos, de aumentar. Não se pode nem aumentar os limites da graça e nem diminuir os limites da graça. Nunca precisamos de diversão, nunca precisamos de carnalidade, nunca precisamos de festejo, nunca precisamos, na hora do lazer, na hora do descanso ou na hora dos esportes, participar daquilo que é mundano e pecador também, e maligno também. Tivemos a mocidade, tivemos também a criancice, a adolescência e a infância também, e nunca precisamos de nada fora da palavra de Deus. E hoje Deus manda essa palavra, mandamos ler com cuidado, lemos devagar também, e o Senhor manda esse aviso hoje também. Não se esqueça que existe o céu e o inferno, Deus e o demônio. Escolhemos Deus, fiquemos com Deus. Se tu estás predestinado à vida eterna, Deus não vai mandar ninguém embora. Deus não vai dizer suje-se mais ainda, perda-se mais ainda, perca mais ainda. Não, para agora. Esta palavra é de verdade, de advertência. Vai descer fogo do céu e queimar toda a malignidade dos nossos corações. Escolhemos Deus, vivamos por Deus, morremos por Deus. E não estamos fazendo benefício nenhum a Deus, estamos fazendo benefício à nossa própria alma. Que essa palavra seja uma advertência para nós. Um homem escolhido por Deus, aqui está suas mágoas, está suas desilusões, está sua alegria, está suas tristezas, como aquele que hoje estamos servindo a Deus. Mágoa, não mágoa de ódio, não mágoa pessoal, não mágoa de vingança, mas uma tristeza profunda de ver, de sentir, de ter, de dar a verdade, sabendo que é a verdade, é Deus, e não aceitar, não obedecer, pecar, transgredir, é amargura minha e meu ministério, alegria, satisfação, vontade de viver 200 anos para a obra de Deus, cumprimento, santificação, purificação, consagração, uma igreja limpa, pura, fiel, santa, fiel, verdadeira, apacentada, aquietada. Não precisa de nada que nunca teve dentro dessa obra maravilhosa. É alegria, é contentamento, é vontade de morrer, é vontade de partir, é vontade de dizer: Senhor,
Senhor, eu não quero viver para ver essa obra destruída. Se é para viver essa obra destruída, eu quero morrer antes. Vamos dar glória a Deus. Deus vai santificar esta igreja hoje por essa palavra. Será que foi Moisés que falou tudo isso? Será que foi Moisés que guardou tudo isso? Ou foi Deus na boca de Moisés? Porque quando Deus nos dá alguma coisa, é Deus, é o sentimento de Deus, é a ternura de Deus, é o amor de Deus, é a ira de Deus, é a tristeza, é a mágoa, o sofrimento de Deus. Uma palavra como esta é Deus se manifestando, como Ele está, seu sentimento, suas alegrias, suas decepções e suas vitórias. Porque a nossa vitória é a vitória de Deus, a nossa derrota é a derrota de Deus, é a derrota do Evangelho, derrota do ministério, derrota da palavra. Não nos escutam, não nos amam, não nos consideram, atiram pedras. Espera. Vocês estão precisando de água, mas o Senhor abriu o mar vermelho. Vocês estão precisando que caia o muro de Jericó. O Senhor fez prodígio. Vocês estão precisando de comida. O Senhor mandou o maná. Estão querendo carne. O Senhor mandou carne. Espera. Aquele que fez no passado vai fazer no presente. Então, glória a Deus, irmãos. O que fez no passado vai fazer no presente. E se nós formos fiéis, vai fazer muito mais no nosso futuro. Mas não esperavam. Doía o coração dele. E o que mais doía, o que mais machucava, com deuses estranhos eu provocava azedos, como abominações do altar. Sacrifícios oferecer aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram ao povo, dos quais não se estremeceram vossos pais. A obra mesmo, a obra mesmo, o Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, mas o povo de Deus não é o mesmo. Provocaram, clamando a outros deuses, desprezaram o Deus que lhes tirou da terra do Egito e adoraram outros deuses, repudiaram, estremeceram, o que os passados não estremeceram, os presentes nesse momento desta cântico estavam estremecendo. Vocês estão entendendo a palavra? Sem diminuir ninguém, mas devagarzinho o inimigo está entrando nessa obra, com vaidades, com pensamentos, com arrogâncias, com exigências, com modernismo, querendo modificar, querendo introduzir, querendo mexer nos marcos antigos. O que é mais difícil de suportar O que é mais difícil suportar? O que é mais difícil para resistir e não negar a Deus? Não trocar a Deus por nada? Resistir a um adultério, resistir a uma prostituição, resistir a uma fornicação, resistir a uma bebida, um vício, uma droga, a um roubo, qualquer assassinato e a próprio suicídio. O que é mais difícil resistir? Uma mulher, um homem, uma tentação sexual, ou ser cozido num caldeirão de azeite, ou ser lançado na fornalha de fogo ardente, ou ser jogado na cova dos leões.
O que é mais difícil? Falam. Dá uma resposta. Falam. Digam. O que é mais difícil suportar? Resistir e não negar o nome do Senhor? Não pecar, não transgredir? É mais difícil resistir uma tentação sexual do que uma tentação de ser jogado dentro de um caldeirão fervente de água. O que é mais difícil resistir? O mundo, os prazeres, o vício, a droga, o orgulho, a contenda, a soberba? Glória a Deus, do que ser amarrado num poste e ser queimado vivo. Fala, irmão, você se não quer. Eu acho que é mais difícil morrer queimado. E ele morreu queimado. É mais difícil ser fritado que nem um pastel, um caldeirão de azeite, do que resistir uma tentação. Mais difícil do que passar uma prova, do que passar os momentos de fome, de miséria, de tristeza, de angústia, de enfrentar um demônio cara a cara, espírito em verdade. É mais difícil. Queridos irmãos, naquele tempo era o sofrimento, era o fogo, era a guerra. Hoje é os prazeres, é a liberdade, é o amor livre, é o AIDS, é as doenças venéreas. Irmãos queridos, essas doenças do pecado vêm enfraquecendo o nosso corpo animal. Nosso corpo humano está enfraquecendo cada vez mais, com as doenças também do passado, com a liberdade dos passados também, do pecado, irmão, das coisas imundas que praticaram, sífilis, doenças incuráveis, doenças, irmãos, que não podemos mencionar aqui, no homem e na mulher, e que passavam para as crianças, e hoje também está passando até o dia de hoje, e virou defeito numa família, virou defeito numa descendência. E hoje Deus manda essa palavra. O que nós vamos escolher hoje? Hoje é o prazer, é a alegria, é o contentamento, é a televisão, é o filme, é a diversão, é as reuniões fraternais, e as diversões que acabam em dissolução, em fraqueza, em pecado. E eu não tenho outra coisa a não ser falar esta palavra, tudo o que eu falei. O Senhor me manteve calmo, não deixou eu gritar, não deixou eu me expandir, mas me dá glória a Deus. Deus está como eu estou, e vocês vão ficar como Deus está. Tá certo? Isso é divino, isso é profundo. Amemos essa obra. Nós somos essa obra. Nós somos os embaixadores. Não é a pedra, não é a pedra. Mudou tudo. Aqui era uma casinha ali de 12 por 6, velha, lona para cá, lona para lá. O Braz era numa reunião na rua, que eu esqueci o nome agora, ou na outra aqui, lá na outra igreja era um barracão, outra igreja era uma cozinha, outra tinha coisa. Eu já congreguei, irmão, até dentro de galinheiro já atendi culto. Mudou as construções, mudou o banco, era banco de ferro, duro, ninguém dormia. Se dormia, caía no banco. Agora vamos pôr almofada, aí vai ser uma sonolência tremenda, irmão. E o Senhor não mudou a doutrina até o dia de hoje. Mudou tudo, mudou o povo, mudou a vestimenta. Mudou também, irmãos, muito moral e muita dignidade se perderam pelo caminho, pensando que não é necessário. Não escuta tudo que o ancião prega. Escuta metade. Metade não entra no reino da glória dos céus. Entra nós inteiro na pureza e na lealdade. Vai embora para a tua casa. Existe o céu e o inferno. Escolhemos o céu. Lute pelo céu. Faça as obras de um verdadeiro cidadão dos céus.
Lembra que o Senhor não poupa ninguém. A quanto mais penar, mais lhe é pedido. Pergunto a todos vocês agora. Pergunto diante de Deus uma pergunta de Deus. E com o nosso conhecimento, sem vanglória, sem soberba, sem orgulho material, não, sem disputas de deuses. O Senhor vai fazer uma pergunta para nós aqui. Existe povo na terra mais abençoado do que nós? Existe na terra um povo que tenha uma palavra que nem Deus está mandando nesta noite? Existe na terra um povo que tem todos os dons escritos na palavra de Deus, todos os sinais, todas as maravilhas? Era meia dúzia que contava milagre. Era carroceiro, era faxineiro, eu era mecânico, e outro era isso aqui, outro era faxineiro, outro era não sei o quê, outro limpava esgoto, outro fazia assim. Não tem ninguém nessa aula, só mendigo, só incapacitado. Pois nós temos juiz, temos advogado, temos médico, temos psicólogo, psiquiatra, que mais que nós temos? Engenheiro, administrador de empresa, quem? Dietista, hein? Fala. Dentista, cientista, gente que trabalha na ONU, trabalha no governo. Temos de tudo, irmão. Dá uma glória a Deus. Só esse menino que vai na igreja. Temos bilionário no nosso meio. Tem avião a jato, tem... Não sei se tem jato, não sei. Então essa palavra hoje, vai para a tua casa. Não podemos servir dois deuses. Ou é o Senhor ou é o Mamon. Aquilo que te derrubar, aquilo que te derruba na graça, aquilo que você ama mais do que a Deus, é o ídolo que te vai destruir. Será morto todos os ídolos da nossa vida agora por esta palavra. Recebamos a Deus em espírito e verdade. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em santa oração.